Oi, boa noite, meus amigos do YouTube, meus amigos aqui presentes, boa noite a todos. Estamos retornando aqui com a nossa saga de estudos da quinta-feira, dessa vez com o livro Céu e Inferno. Não, não se assustem com o título, porque ele só vai explicar, né, sobre isso no decorrer do livro. Eu queria fazer uma observação, que quem está conosco pela primeira vez aqui presentemente, quando a gente encerra a gravação do YouTube, a gente fica para fazer comentários, perguntas, respostas, mais uns 20 minutinhos, meia hora, depende do fervor das perguntas, né? Então, quando a gente encerrar a gravação do YouTube, não saiam, fiquem para a gente poder fazer os comentários finais, tá certo? Então sejam bem-vindos todos. Vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Que o Mestre Jesus nos acompanhe. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2, a preocupação com a morte. É um capítulo bem bacana, ele esclarece bastantes coisas para nós, e tenta fazer com que a gente perca, né, essa preocupação. Tem alguns livros que o capítulo 2 está O Temor da Morte. O meu, como é um pouquinho mais recente, a minha edição, aqui está a preocupação com a morte. Então, realmente, a gente tem essa preocupação, às vezes a gente não quer pensar nisso, e vamos ver o que ele fala sobre isso, né? É sempre um estudo que ele fez, é sempre um apanhado do seu trabalho, então é confiável essas observações que ele faz aqui para a gente, né? Então, vamos começar. E ele começa com uma pergunta, né? Vamos ver qual é. O homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a ideia do nada. Como se explica, entretanto, que entre os que acreditam na imortalidade da alma, ainda se encontre tamanho apego às coisas terrenas e tão grande preocupação com a morte? Então, é uma pergunta legítima. A maioria de nós acredita que a nossa alma é imortal, que a gente tem um futuro além do corpo físico, mas a gente ainda tem essa preocupação, esse instinto conosco, né, de temer a morte. E é justamente isso a resposta que ele dá aqui. A preocupação com a morte é determinada pela sabedoria da providência divina, né? E uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. É necessária enquanto o homem não estiver esclarecido a respeito da vida futura, como um contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o seu trabalho neste mundo, que deve servir para o próprio adiantamento. Então, a gente está correto em nos preocuparmos com a morte, porque a gente tem um instinto de conservação inato conosco. E se a gente achasse que a gente não precisar, né, nenhum temor à morte, ou a gente
não ia querer ficar aqui amargando né, as nossas penas, a gente ia querer ir embora direto. Então, tem um certo sentido esse nosso medo, mas ele vai perdendo força à medida que a gente vai se esclarecendo sobre a vida futura. Foi isso que ele quis dizer aqui, né? Então, vamos para mais alguns esclarecimentos. Eu vou ler, porque eu transcrevi quase a totalidade do texto, porque eu achei não dá para resumir, não dá para tirar nenhuma palavrinha, porque ele é muito rico e completo do jeito que ele foi escrito no livro. Então, eu vou ler. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda o fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro olhar para o trabalho. Antes disso, só se prende ao presente. Depois disso, preza pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que o futuro depende da boa ou da má direção do presente. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender o que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm, desde então, um fim e uma razão de ser no presente como no futuro. Então, ele esclarece dessa forma. O homem ele vai encarnando, a gente aqui tem né? Pressupõe que existam muitas vidas, ele vai encarnando, ele vai evoluindo, ele vai acumulando habilidades, ele vai ganhando inteligência graças né, às encarnações físicas, vai ganhando experiência, vai tentando entender o que acontece com ele depois da morte. Ele não se lembra por conta do véu do esquecimento, mas sempre um pouquinho fica conosco, enquanto a gente está encarnado fisicamente. A gente se lembra de algumas coisas, a gente percebe que tem aptidões para algum lado da vida. Então, a gente tem alguns fatores que nos fazem acreditar que a gente tem uma vida após essa, né, na carne, e conforme a gente vai entendendo isso, que como nós, os outros também vão para alguns lugares, a gente não vai perder de vista os nossos amores, os nossos familiares. A gente sabe que aquilo que a gente aprendeu na carne, nessa encarnação, vai ficar fixado na nossa mente, no nosso perispírito. Então, isso dá uma tranquilidade. Eu estou aqui, eu tenho uma missão, eu tenho que aprender tal e tal coisa, a gente vai descobrindo ao longo da vida, né, pelas circunstâncias, e aí a gente fica um pouco mais sereno com relação à morte. Então, para libertar-se do temor da morte, é necessário poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento
e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, esteja, embora na alma, a vida real. Se perdido o corpo, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força que só se adquire na maturidade. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Então, olha que interessante o que ele fala aqui. Primeiro, que a gente tem que encarar, é um fato mais do que certo a nossa morte, o nosso desencarne. Então, primeiro é preciso encarar e ter uma ideia, né? A gente procurar estudar para fazer uma ideia precisa, exata, do que acontece conosco depois que a gente desencarna. A gente fala, mas quem que pode falar isso? Porque se ninguém, né? Tem estudos que exatamente como esse, né? Nos levam a uma conclusão que até nos consola, porque é um consolo você saber que você vai continuar, que existe um lugar para onde você vai, que você não vai perder suas ligações com os seus familiares, com quem você ama. Então, é por isso que o Espiritismo é chamado o Consolador, né? Porque ele é uma doutrina que ele formou uma doutrina consoladora. Por isso a gente consegue encarar a morte mais serenamente, com mais inteligência, com mais certeza do que vai acontecer depois. Então, vamos continuar. Esse estado, por que a gente, né, fica com esse medo, né, com essa angústia, né? Esse estado de coisas é entretido, esse estado de coisas é por que a gente fica com medo, por que a gente fica preocupado. É entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. Os cientistas assim dizem, aí por isso que eu pus uma cientista aqui, né? Desde que nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Então, aquilo que não se pode, né, eles pensam assim, o que não se pode comprovar, você vendo, né, pela lógica visual, não é verdade. Então, já é um dogma aí. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. A vida futura é uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Desejariam que assim fosse. Eles acho que até desejariam que fosse, né? Que fosse uma certeza absoluta. Mas, apesar disso, exclamam os cientistas. E se assim não for? O presente é positivo, vamos nos ocupar dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. E depois acrescentam definitivamente. O que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe? Eles não têm resposta para essas coisas porque são respostas subjetivas e eles são, né, de caráter objetivo.
é que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. E eles não querem ser uma abstração. Então, como eles não conseguem comprovar logicamente e fisicamente e experimentalmente a alma, eles já a colocam no patamar de uma abstração, eles não sabem o que é, será que é uma centelha, será que é um átomo, vai saber o que é, não sabe, ninguém sabe, porque ninguém tem como, os cientistas não têm como comprovar cientificamente. E eles, né, como eles são da realidade física, eles não querem trabalhar com a ideia de abstração, né? Temos outras razões aqui também que nos levam a esse medo, a essa preocupação, a essa angústia e né, a esse terror da morte. Tem gente que tem terror da morte. Então, vamos ver outras razões. Crenças que aprendemos na infância sobre céu e inferno. Justamente por isso que a gente tem que saber o que é isso, né? Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Sem alternativas de arrependimento e de aprendizado. Então, é uma crença vigente, nossa, né? De céu e inferno. Uma crença muito forte. Essa crença, interessante que essa crença, a gente nem pensa nisso, né? Mas essa crença não leva em consideração a ideia de progresso. Se você né, tá estagnado ou no céu ou no inferno, não, né, não existe progresso. Então, a ideia de progresso nessa crença é inexistente. Acharmos que vamos para o céu somente por pertencermos a alguma religião ou participarmos de rituais externos de purificação é uma ilusão. Somente por pertencer a uma corrente religiosa, né? Ou frequentar rituais que existam nessa corrente externos, né? Não é o nosso passaporte para o céu. Com certeza não. Ou que vamos arder no inferno para sempre, sem perdão. Então, os seus erros que você cometeu, você não tem como, você não tem direito a corrigi-los, né? É uma coisa assim, se você for pensar bem, meio sem lógica, né? Também as nossas cerimônias fúnebres nos enchem de horror. Vamos pensar bem, né? É sempre uma coisa assim pesada, triste, nos fazendo crer que a vida melhor é essa na carne, o resto é desgraça. Logicamente, né? A gente perder um ente querido é uma coisa triste, vai deixar saudade, mas as cerimônias, elas não propiciam também nada para que a gente, né, que a gente seja aliviado daquela dor. As nossas cerimônias são fortes, né, vamos dizer assim. Aqui tem a figura do Mestre Jesus, que eu adoro, né, gente? Só ele para vir nos falar as coisas do mundo espiritual. As religiões, principalmente as do mundo ocidental, consideram a comunicação entre os que se foram e os que continuam entre os vivos impossível. Então, assim, ninguém se comunica com ninguém, não tem como, saiu daqui, foi para algum lugar, para o inferno ou para o céu, ou sei lá que outra denominação existam em outras, né, em outras religiões, acabou, não se comunicam, não se veem,
não se escutam, não se sentem mais uns aos outros. E a gente costuma pensar assim, os que morrem estão em um mundo sem formato. Então, a gente não imagina, né, não idealiza um mundo, né, para onde a gente vai depois que sai da carne, com uma barreira intransponível. Então, já pensou? É um desespero, né? Porque sem comunicação, sem possibilidade de progresso, sem retorno para ver os entes queridos, nunca mais vai ver, né? Uma coisa meio desesperadora e triste, né? Claramente, essas ideias serviram para que as pessoas se amedrontassem, obedecessem às autoridades religiosas e se portassem bem na vida. Tem, né? Teve um fundo de razão em algum momento né, da evolução humana, né? E as autoridades religiosas das épocas se viram, né, na necessidade de pôr esse medo, né, para que as pessoas obedecessem e se portassem, não saíssem matando, como foi, né, a lei de Moisés. Só que isso persiste, né? Quanto tempo já se passou, quanto entendimento a gente já teve, quanta evolução a gente já teve, né, intelectualmente e a ciência também, para que a gente vá perdendo esse medo e essa obediência cega, que muitas vezes nos aterrorizam, né? E depois, né, portar-se bem na vida tem que decorrer da razão e do entendimento das leis divinas e não do medo. No princípio pode ter sido medo pelo não entendimento, né, das leis divinas, mas depois a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai, né, vai aprendendo. Veio o Mestre Jesus, nos falou um tanto de coisas que a gente devia prestar atenção, né, e entender melhor essas situações, né? Se alguém quiser falar alguma coisa durante essa exposição, eu fico falando sem parar. Porque não vai ser uma lição. Como a gente, né, dividiu em capítulos, um capítulo para cada exposição, não vão ser exposições muito demoradas, o que eu acho bom, porque aí a gente pode assimilar completamente aquela ideia, né? Sem sobrepor a outra ideia. A gente vai fazer um bloquinho, de bloquinho em bloquinho, a gente vai sedimenta esses conceitos que o Kardec passou para nós, né? Então, Kardec foi o codificador do espiritismo, ele fez esse estudo, ele, né, escreveu os livros, lançou a sua obra e lançou-a sobre vamos dizer, sobre um nome de espiritismo, né? Espiritismo por quê? Porque eles estavam estudando espíritos. Não creio que fosse a intenção dele, porque ele era um homem da ciência, transformar isso numa religião. Ele mesmo falou, aqui nós temos um tripé, nós temos ciência, religião e filosofia, então é um agregado, né? Tem a mesma importância a filosofia e a ciência junto com a religião. Então, a gente vai chamar essa teoria
essa compilação, essa codificação de espiritismo, porque a gente tem que dar um nome, né, para para uma corrente filosófica, vamos dizer assim. E essa corrente, esses estudos que ele fez, que ele né, vamos chamar de espiritismo, nos traz a certeza na vida futura, com grande realidade. Então, todos esses estudos que nós estamos fazendo, né, aqui nas quintas-feiras, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, futuramente faremos da Gênesis, nos trazem comunicações, né, de espíritos que nos dão a certeza absoluta na vida futura. E relatam os casos com muita realidade, assim como eles estão vendo e vivendo aonde estão. Até trazem a esperança de uma vida em melhores condições do que aqui na Terra, desde que praticados os ensinamentos do Mestre Jesus. Sim, se você é uma pessoa bondosa, você tem, né, um coração com amor, você ajuda o seu próximo, né? Né? O que Jesus falou, ele nos ensinou a lei do amor. Se a gente consegue implantar essa lei do amor em nós, não precisa ser na perfeição total dele, né? A gente já tem condições, vai ficar em condições melhores lá do que aqui, porque a gente, desde que também tenhamos cumprido o que a gente veio fazer aqui, nós temos uma razão para estar aqui. Então, existem condições melhores, existem condições piores, fora da carne. Vai depender tudo dos nossos atos. Então, como falou no slide anterior, a nossa ação no presente é que vai determinar o nosso futuro. A gente gosta de acreditar que o nosso futuro é móvel, ele vai se delineando à medida das nossas ações aqui no presente, né? A mecânica quântica, a física quântica sempre nos remete a essa certeza, que a nossa ação agora vai ter uma determinada reação, criando um futuro. Então, se a gente começar a entender isso já, a gente ganha muito em qualidade de vida. E esse entendimento também faz com que fiquemos menos egoístas ao vermos um ente querido partir, podendo desejar-lhe boa sorte em sua nova vida. Eu achei interessante essa frase, porque, assim, realmente, quando alguém que estava aqui cumpriu a sua missão, foi, né? A gente sabe que é pessoa que vai estar bem, que vai né, ser atendido em boas condições do lado de lá. E a gente quer que fique aqui, ao nosso lado, é um pouco de egoísmo nosso, né? A pessoa tem uma trajetória para cumprir. Quando chega a hora dela, ela tem que ir, né? E termos a certeza que, se nos arrependermos das nossas atitudes infelizes, teremos
como nos recompor na vida futura. O arrependimento, ele tem que existir, a gente cai na razão, fala, poxa, prejudiquei alguém, não fui feliz nessa minha atitude. Então, o teu arrependimento vai gerar um novo futuro, né? Aquilo que a gente falou, você tem como recompor, né? Não é uma coisa fechada, você não tem como corrigir os seus erros. É bem legal. Eu pus aqui essa paisagem bonita, né? Porque, né? Se aqui é bonito, se a Terra é bonita, imagina nos níveis maiores, né? Né? Em condições melhores, deve ser muito, muito, muito mais bonito para quem tem esse merecimento, né? Olha lá, nós vamos terminar cedinho hoje. E, finalmente, esta certeza, como é que a gente, então, pode ter essa certeza? Através das diversas comunicações que temos dos irmãos que já se foram, através de médiuns em todos os tempos. Então, nós temos uma multidão de médiuns que deixaram obras sérias, através de comunicações inteligentes, interessantes, né? O próprio Kardec se baseou em todas essas comunicações para fazer a sua obra, fez medições, fez comparações, não foi um médium só que ele ouviu, foram centenas de grupos espalhados pelo mundo da época, né? Em 1850, por aí, 1800, quando ele começou esses estudos, se comunicavam entre eles, ele só juntou todos esses estudos, comparou, descartou as comunicações que não eram confiáveis e fez um trabalho sério de catalogar e resumir e pôr no papel as experiências desses irmãos que já estão do outro lado de lá. Temos também os inúmeros livros psicografados, como eu falei, por pessoas idôneas, né, tipo Chico Xavier. E a gente também tem as nossas próprias experiências pessoais, né? A gente tem sempre uma intuição, né? Às vezes a gente vê algum ente querido que já se foi, sonha com ele, um sonho com bastante realidade, e a gente ignora, a gente descarta essas nossas intuições, como se fosse imaginação, esquece, não leva em conta que pode ser uma realidade diferente, mas uma realidade, né? Até a Igreja Católica tem as comunicações dos santos, né? A Igreja Católica estuda, né, essas comunicações dos santos, a própria Nossa Senhora, né, a Virgem de Fátima, né, que falou com as crianças. Isso é estudado, da onde surgiu, né? Não se aprofundam para saber que fenômeno é aquele, né? Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela possui um corpo etéreo, que a torna um ser definido, com todas as aptidões que conseguimos através dos tempos, continuando a viver em um outro local. Então, a gente tem, além desse corpo, outros corpos
a gente tem um corpo que vai existir quando a gente atravessa esse véu, né? Quando a gente diz que vai para uma outra dimensão, a gente tem um corpo onde a gente se locomove ali e vive. E muito parecido com esse, porque este nosso físico, ele é uma cópia do outro. Então, a gente precisa disso para, né, transitar pelo local. Se tem um local, a gente precisa ter um corpo para transitar, né? Pode ser que depois de uma evolução muito distante dessa que a gente está vivendo agora, a gente vá perdendo esses corpos densos. Isso é o que acontece, né? O que eles falam que acontece realmente. Nós vamos perdendo esses corpos densos, porque nós vamos subindo de dimensões, né? Conforme a nossa evolução. E aí sim, pode ser que no final a gente seja uma centelha, como eles falam, que né? Que a gente é uma centelha divina, mas isso é o ápice da nossa evolução. Então, vamos, vamos ficar só por enquanto aqui nesse nível para a gente tentar entender pelo menos esses dois corpos, o físico e o etéreo, né? E o perispírito, que é o nosso corpo astral. E aqui eu quis pôr uma imagem do nosso lar, que é uma colônia. Não sei se alguém já viu o filme, ou já leu o livro do Chico Xavier, escrito pelo espírito André Luiz. Nesse livro, quem não viu ou quem não leu, é muito interessante, porque ele relata, o Chico Xavier é um médium digno de respeito, ele relata a vivência, né? No caso, o André Luiz relata a vivência dele nessa colônia, o nosso lar, que é uma colônia astral. Então, engraçado que o André Luiz, ele era um médico, ele era uma pessoa descrente, mas ao final das contas, ele resolveu, né, psicografar esse livro, nos relatando como era a vida na colônia, o nosso lar. Então, aqui é uma foto ilustrada, com certeza, da descrição dele. Então, né, pode observar, tem prédio, tem céu, tem chão, tem árvore, né? É uma realidade diferente da nossa? Com certeza mas é uma realidade muito parecida, né, com a nossa. Então, é o que eu tenho para falar hoje, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Eu espero que eu tenha conseguido expor com clareza a ideia do livro. É o que a gente acredita, né? A gente faz esses estudos mas a gente acredita, né, nessas coisas, porque elas têm uma lógica impressionante e uma inteligência por trás disso, que a gente gosta disso, né? Não deixa as pontas soltas, explica as coisas, né? E não só tem esse livro Nosso Lar, como tem diversos outros, né? Do Chico Xavier mesmo, que nem falou a Sandrinha a semana passada. São 400 livros, é uma obra gigantesca, só não sabe, só não aprende quem não quer, né? Quem prefere acreditar em outras coisas também está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aqui nessa essa vertente nos consola bastante, né? A gente sabe que tem um lugar desse onde a gente pode sair daqui, deixar esse corpo e ir, né?
é bem interessante e bem consolador. Por isso que a doutrina chama-se o Consolador. Então, meus amigos, vamos encerrar essa nossa transmissão. Espera um pouquinho, Sandrinha. Vou desejar boa noite a todos. A nossa aula vai ficar gravada no YouTube. Compartilhem. Quem quiser saber, nós temos os estudos do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns nesse canal. Para quem se interessar, para quem quiser aprender, para quem quiser comparar, para algum compartilhar com alguma pessoa que esteja querendo. Então, a gente gostaria que vocês compartilhassem esse nosso estudo com as pessoas. Uma boa semana a todos. Semana que vem teremos o capítulo 3. E vamos que vamos. Boa noite a todos, meus irmãos queridos.